Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje é 4 de julho de 2024. Nesse horário das 5h30, a gente estuda esse livro, ó, Primícias do Reino, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos iniciar estudando o capítulo 6, que tem por título Semente de Luz e Vida. Então, antes de iniciarmos nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede, estarmos reunidos aqui para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Vamos fazer o seguinte: eu vou passar o anfitrião para a Carmen. Caso vocês caiam, a Carmen dá prosseguimento à leitura e os comentários da obra. Tá bom, Carmen? Você tem o livro, tem o capítulo, e você dá continuidade aí. Vou passar o anfitrião aqui para a Carmen. Combinado, então. Então, caso a Carmen caia, ou melhor, caso a Denise caia, a Carmen prossegue sustentando o trabalho. Olha que beleza, né? Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo. Então, o capítulo 6, conforme a Rose falou, semente de luz e vida. Manhã de sol. Nuvens esvoaçantes nas franjas do vento jornaleiro. A imensa planície humana a perder de vista. A considerável extensão de terra à espera de ser sulcada pelo arado promissor. O mar, Denise, eu estou perdida. Onde é que está mesmo? Manhã de capítulo sol? 6, semente de luz e vida. Ué, eu marquei aqui semente. A gente está no. Ah, tá bom. Desculpa, eu marquei errado. Desculpa, está no capítulo 6, né? Desculpa. Isso. Não tem problema, não. Então, ela diz assim: o mar, velho amigo, debruçando-se em ondas coroadas de brancas espumas nas areias e nos seixos da praia larga. Assentado no barco, Jesus alongou os olhos pela planície dos corações e lembrou-se da terra inculta. Tomado de imenso amor pelos homens, depois de falar sobre muitas coisas, considerou. Então, antes da gente ler o que Jesus falou, a gente vai falar um pouquinho sobre essa paisagem, né? Que poética é a Amélia Rodrigues, né? Ela, nesse livro, os comentários que eu ouvi sobre a série de Amélia Rodrigues, que ela, nesse livro, ela esteve mais livre. Então, diz que principalmente nesse capítulo 6, ela esteve livre para poder prosar, né? Prosear, se colocar, tirando um pouquinho de cada coisa do que Jesus falou. Tá? Então, ela se deu essa liberdade. Então, ela via tudo isso, né? Ela foi ao encontro desses momentos aqui, porque a mediunidade dela, quer dizer, é o espírito, né? É o espírito. Então, certamente, ela viu esse momento de Jesus, não é? Isso, sim. E você vê com a minúcia de detalhes da paisagem, das detalhes. pessoas, não só da paisagem física, como da paisagem espiritual. Né? Sim. O que ela diz aqui? Olha, a imensa planície humana a perder de vista. É bonito isso. A considerável extensão de terra à espera de ser sulcada pelo arado promissor. Então, essa planície humana seca, sem produzir nada, né?
à espera. Então, a expectativa dessas pessoas em, em Se receber, alimentarem, né? Como se fosse se um alimento alimentar a e semente, né? Esse arado aqui, a terra vai ser tratada, alimentada. cuidada, isso aí, para a sementeira, né? Isso. Para ser semeada. Receber, né? A semente do Cristo, né? Exatamente. E ela fala do mar, né? O mar, velho amigo, debruçando-se em ondas coroadas de brancas espumas na areia e nos seixos da praia larga. Era o mar do lago de Genezaré, né? Não era o mar, era um lago. Mas como esse Era um lago é lago, né? imenso, e o Era que como eles se fosse o conheciam mar, lá, né? é, não dava para ver a outra margem, A né? outra margem, né? Isso. Assentado no barco, Jesus alongou os olhos pela planície dos corações. Então, naquele mar de pessoas, né? Aquela planície, né? Porque ele vai arar a terra, não é isso? Aquela planície de corações. Né? Ele lembra-se e lembrou-se da terra inculta. Então, olhando todas aquelas pessoas, o coração de cada um deles, essa terra não foi cultivada. São corações ainda, território ainda seco, Seco. né? Uma terra árida, né? Sem Árida ainda, mas foi trabalhada pelos profetas, né? profetas que vieram antes, já trazendo, já anunciando a vinda de Jesus, não é É, isso? é, Então, essa terra está seca, mas ela foi arada, sim. né? Está esperando mais a semente. Está esperando a semente. É bonito, É né? de Bonito é de demais. uma poesia, de uma beleza, É assim. verdade. Então, ele, tomado por imenso amor pelos homens, depois de que falou muita coisa, sobre muitas coisas, ele considerou: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. A luz derrama filões de ouro vivo no céu anilado. Aí ela já fala novamente para a paisagem externa, física. Filões de ouro vivo no céu anilado. Então, era uma tarde, né? Ela falou que ele já estava falando bastante, né? Já tinha falado sobre muitas coisas. Então, era um entardecer, mas ainda estava o céu dourado, né? Que é quase, né? Quase noite. Anilado, ainda azul. O ar transparente cicia aos ouvidos atenciosos da multidão. Por que que ela falou ali antes, à espera de ser sulcada pelo arado promissor? É, porque é ele que vai plantar a semente, né? E porque as pessoas estavam ali, a considerável extensão de terra à espera de ser sulcada. Estava à espera, porque eles já Já aguardavam estavam preparados, né? Como você falou, isso, lembrou, né? isso exatamente, né? Só que é ele que vai lançar a semente, certo? Sim. O ar transparente cicia aos ouvidos atenciosos da multidão. E vieram as aves, e comeram-na. O reino dos céus é semelhante. Então, Jesus, Comeram as sementes, né? Não é? Não é essa passagem? E vieram as aves e isso, comeram, aí né? vieram as aves e Ele está comeram-na. Aí, contando aquela parábola, né? Do semeador, né? aí ela pega outro pedacinho. O que que a Amélia faz? Ela pega várias partes, Vários, vários pedacinhos sim, das diversas parábolas, histórias, de sim, tudo que Jesus falou durante a sua trajetória e assim, as pérolas, né? As coisas sim, mais importantes. Porque ele falou que ele não diria aos doutos, ele falaria aos simples.
Sim. Então, ela pega toda essa fala dele, que foi adequada a nós naquela época, né? Porque éramos ignorantes e muito simples. A gente tinha ânsia da chegada do mestre. Eu acho que a gente já deve ter, provavelmente, estado por lá nessa época. Mas aí eu acho que a semente não caiu, a terra não estava muito boa, não. É interessante quando a gente estudou essa parábola era Rose, Lourdes, e eu me juntei a elas para aprender. Ela já contou essa história, né? Que a gente era para alfabetização de adultos, no final, foi se transformando na hora das inscrições, pessoas chegavam para assistir. Era a maioria de pessoas que viviam na rua, ou então eram pessoas que bebiam muito, eram pessoas mais idosas, mais velhas, né, de idade madura. Alguns já sabiam ler, mas queriam relembrar a leitura para poder aprender mais, sabe? E foi usada essa parábola do semeador, que parece que é uma das mais lindas, né? No meu ver, né? Eu não sou quem sou eu para julgar, mas é que a mim, Para você é mais né? linda, né? A Tudo bem. minha é mais É linda, é linda mais mesmo. significativa. É. Então, como ele adequava a sua linguagem Realidade, né? à realidade. Por quê? Como é que a gente fala com criança? Como é que a gente dava aula para criança de 4 anos, 5 É. anos? De uma forma completamente diferente. A gente tinha que Sim, desenhar, né? sim. E Jesus, durante esse tempo todo que ele esteve junto a nós, ele desenhou o tempo inteiro. Porque como é que aquele espírito superioríssimo, né? Como Jesus, iria chegar até nós para nos ensinarmos? A gente não ia alcançar nada daquilo que ele pudesse nos falar Sim. naquela época. Ele poderia falar sobre reencarnação? Poderia? A gente não ia entender. Ele poderia falar sobre os diversos mundos Pluralidade? habitados, a Não. pluralidade da existência e dos mundos habitados, a diversidade? Não, né? Então, ele usava esse artifício, e também era, na época, era o jeito com que as pessoas aprendiam as coisas, aqueles que Até a sabiam gente, mais. né? Quem não gosta de uma história? Você se Ah, envolve emocionalmente na história. E aí e você você começa a vive entender. aquilo, e como aquilo ali tem elementos Isso. da sua vida, É. entende perfeitamente. Mesmo que não tenha, mesmo que seja uma coisa fantasiosa, vamos dizer Não faz assim, mal, né, não na faz mal. história. Mas A aquilo ali história. que É. desperta o interesse, você Sim, aprende com muito mais facilidade, né? muito mais facilidade. Então, ele contando, e a gente vai ler mais, porque a Amélia Rodrigues, nesse caso aqui, nessa lição, Semente de Luz e Vida, ela vai mostrar-nos todas as sementes que Jesus lançou e fala sobre todas as planícies que ele teve que sulcar, né? Toda a terra que ele teve que sulcar. E a gente se coloca nesse assim, eu sou o quê? Eu sou espinho, eu sou terreno pedregoso, espinhento, seco, árido, terra fértil, né? Aí a gente vai se... É muito interessante, que naturalmente a gente se coloca assim, ó. Quem Sim. se conhece, né? Quem busca se conhecer, se coloca em um desses terrenos cultivados. Né, Aninha? 2 aninhas aí. Ana Constantino, anda caladinha, né? Vamos lá. O homem bom semeou a boa semente na boa terra. Enquanto dormia, um homem mau semeou o joio na boa terra.
na boa terra. E cresceram trigo e joio. Ora, para salvar o grão sadio, foi necessário arrancar o escauracho, erradicando naturalmente muito trigo são. O joio, em molhos, foi queimado, e o trigo foi ensacado, foi posto no celeiro. Aí ela dá uma pausa. Outro ensinamento. O grão de mostarda é o menor de todos. No entanto, cresce e a planta se torna grandiosa. As aves nela se alojam, procurando agasalho nos seus ramos. Pausa. O fermento insignificante leveda a massa toda. O tesouro que um homem encontrou é tão valioso que tudo quanto possuía vendeu para tê-lo seu. Outro homem descobriu uma pérola de incomparável valor e de tudo se desfez para consegui-lo. Então, são todas as histórias, todas as parábolas. Ela foi tirando as joias de cada um deles, né? Uma rede lançada ao mar reuniu muitos peixes, bons e maus, que foram separados pelo pescador. Assim, mais tarde, serão separados os homens que se candidatam ao reino dos céus. Pausa. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. As coisas ocultas, ele as desvela em parábolas. Era uma vez um homem, pai de família, preparou a terra, plantou-a, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a aos trabalhadores. À época dos frutos, mandou buscar a parte que lhe pertencia. Os poceiros da terra mataram os primeiros servos, os que vieram depois, e mesmo o filho do homem, os criminosos o mataram. Quando, porém, o dono veio... Muito interessante que ela vai tirando um pedacinho de cada uma. Tem alguma parábola que você não conhece? Você não estudou parábolas com a gente, não, né? Nós estudamos o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Bar Schutel, onde a Rose nos trazia as parábolas para a gente refletir com ela, e eu li os ensinos. Olha, gente, que estudo maravilhoso, tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, só para a gente relembrar qual é a parábola do semeador. Isso aqui por Cair Bar Schutel, tá? Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: saiu o semeador para semear sua semente. E quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada. E as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos, e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Olha só.
os discípulos, ao ouvir, não entenderam. Você vê o nível de nós outros, né? Eu aqui não entendi nada. Né? Muito pequenos ainda, muito pobres ainda de espiritualidade, né? De ouvir. E você transformar a figura no ensinamento. Essa é a ideia, né? Isso. E por que ele diz que não estava ensinando aos doutos, e sim Sim. aos simples? Que os simples sabiam dessa vida Essa vida de terra, de semear, de cultivar, né? Da exatamente. boa semente, enfim, daquilo Isso. tudo que necessita uma boa colheita. Então, É ele isso aí. usava Então, ele o dia a usava dia. exatamente a da época. Desculpa, gente. Perdão. É meu neto. Então, ele aproveitava tudo, né? O dia a dia das pessoas para poder explicar, desenhar bem desenhadinho, né? Explicar bem explicadinho. E aos doutos, perdão, aos doutos, está me escutando? Bom, Tá. Aos doutos, ele não era para eles, porque com certeza eles iam rejeitar tudo aquilo. E como parecia, como a Rose, a gente já estudou isso com a Rose, como parecia historinha para criança, né? Vamos não dizer deu assim, importância, muito né? Por isso que elas simples. permaneceram, né? Elas permaneceram e eles não perceberam. Não perceberam. E a gente, olha só, para você ver, os ensinos de Jesus são realmente ensinos eternos, Sim. porque cada um está no seu grau de evolução. Então, cada um vai entender, um vai entender mais rápido, outro vai demorar mais um pouquinho, outro vai demorar muito, outro vai precisar de muitas histórias, ler a história muitas e muitas vezes, outro vai precisar de mais experiência, né? De mais atividades, de mais exercícios, não é isso? De compreensão para poder perceber, entender o que Jesus estava falando. Um minutinho. Está acusando aqui que a bateria está baixa. Bom, vamos continuar aqui no livro de Cairbar. Os seus discípulos, foi aí que eu parei, perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Respondeu-lhe Jesus: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. O sentido da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então, vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A gente já sabe, né, que ele não falou diabo, né? A gente tem ouvido várias vezes a Rose falar. Esse inimigo, é o opositor, né? É obsessor, né? É, hum, Não, não a é gente obsessor. não é obsessor, é o adversário. Adversário, adversário. Volta aqui, por favor. Ela vai me ajudar aqui a ligar. É isso aqui. Isso, no meio. Se não entrar, porque está ao contrário. Tá marcando aqui. Meu Deus do céu, você foi na hora do estudo, fala sério. É ligação, é energia que termina, que acaba, é telefone que cai. Então, vamos lá. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido.
Então veio o diabo e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo em seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E a que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Então, está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9, em Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Isso no Cair Bar Schutel. A Amélia Rodrigues, no início do capítulo, ela tem uma notinha. Ela está falando em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23, Marcos, capítulo 11, de 1 a 20, e Lucas, no capítulo 8, de 4 a 15. Por quê? Ela está citando esse estudo, porque ela vai tirando um pouquinho de cada um. Tá? Voltando a Cairbar, ele diz assim: a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras do caminho, onde passam todas as ideias grandiosas como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. São pedras, impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Mas se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, mas se assim acontece com o comum dos homens, como para grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, porque nós somos um planeta de provas e expiações, certo? Também se distingue, dentre todos, uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põe-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por uma. De maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas. E se resume no ditame cristão: adora a Deus e faz o bem até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus é a semente, e uma só, quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que um homem se achou em condições de recebê-la. E ela não atua com a mesma eficácia em todos. Deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa.
Acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra a apregoam tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica. Ornam-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que se lhe possa ver o fundo, o âmago, a essência. Para pregar e ouvir a palavra é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos, porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Aí ele fala aqui em latim. Sermo quem locutus sum, illi judicabit eu novíssimo dia, que está em João, capítulo 12, versículos 48. Então, vamos parar aqui no Cair Bar, para a gente voltar a Amélia Rodrigues. Quando ela fala, quando, porém, vem o dono, né? Aí, nessa parte, ela está se referindo àquela, à vida de Jesus, né? A vida do... Né? da A vida vinda do de quê? desde antes da vinda de Jesus, com os profetas, Jesus, que também o mataram, né? Estava falando antes, a parábola dos convidados para O festim das bodas, né? o festim das bodas, exatamente, né? Mas quando o dono veio, então, quando Deus buscar nos pedir contas, né, do que nós fizemos, quando a nossa consciência, né, nos cobrar, aí a gente vai sentir. E isso a gente já sente, né? O pai disse ao filho: vem trabalhar em minha vinha. Não quero, mas arrependendo-se foi. Chamado o segundo filho, este respondeu: vou, mas não ligou importância. Essa é outra. Agora ela deu uma pausa. O rei, chegando à ocasião das bodas do filho, mandou os servos convidarem amigos. Os amigos, porém, não quiseram ir. Novos áulicos saíram a repetir o convite, narrando a excelência do banquete que os aguardava. Mas eles não desejaram experimentá-lo. Revoltados com a insistência do rei, mataram os servos. O rei, sabendo da ingratidão dos convidados, ordenou ao seu exército que fosse exterminar os homicidas. É claro que aqui é toda uma figura, né, para que a gente, naquela época, compreendesse. Então, ele estava falando aqui a população, né, pessoas que eram mais bélicas, né, mais vingativas, aquelas que foram convidados para as bodas, né, para as festas, que são as festas, a festa do reino dos céus. Os Mas ensinos, né? Foram convidados os ensinos, né? para os ensinos. Ela dá mais uma pausa. 10 eram ao todo. 5 eram noivas loucas. Ah, Vocês lembram as- dessa? lembro. Gastaram óleo e ficaram sem luz. Puseram-se a dormir. Ao chegarem os noivos, eram 5 noivas virgens e loucas. Quem são essas noivas virgens e loucas? Tem alguém aí?
que se prepara, mas não se Como é que é o prepara nome das 10 virgens? Como é que é o nome dessa parábola? A parábola das 10 as virgens, 10 virgens. não é? É, parábola das 10 virgens. Então, tem gente que não vai Mestre, compreender muito esse texto de Amélia Rodrigues, porque ainda não não estudou, conhece não as leu, parábolas, não né? conhece as parábolas. Tem umas aqui que ela fala que eu não conheço. Ou então ouvi, mas não apreendi, né? É aquele negócio, você ouviu, mas você não apreendeu o Sentido, significado né? correto, né? Verdadeiro, né? Eu sei que és severo, amedrontado, enterrei o seu talento que me confiaste. Lembrou, Ana, qual é esse? Esse mesmo. Ah, mau servo. Tomem quanto tem e deem-no a quem já o tem. É daquele que cada um recebeu 5 moedas, 3 moedas, outro uma moeda. Sim. Os outros colocaram para render e esse enterrou com medo. Então, enterrou seu talento, é a parábola dos talentos. As melodias cantam no ar leve e transparente. Volta ela à imagem do local onde Jesus estava. As melodias cantam no ar leve e transparente. Essas melodias aí eram o quê? No ar leve e transparente. O ensino do mestre? Ele ensina a melodia espiritual, a Sim, ambiência sim. espiritual. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então, volta ela lá na parábola do semeador, Isso mesmo. né? E ela vai caminhando. Quem põe uma candeia acesa sob o alqueire ou escondida? Quem é que põe uma candeia acesa sob o alqueire ou escondida? Ué, Mais uma parábola. mais uma Ou parábola. Quem isso tem. aí. Né? Quando Quem você não. acende a candeia, você tem que colocar no alto Em para cima todos para verem. todo Quem tem mundo, né? Para conhecimento, não é iluminar tudo, isso? né? Quem tem aquele conhecimento e Para guarda só para expandir. si. Sim. É isso? Você tem que colocar É. para todos, né? Botar bem no alto para poder iluminar bastante, principalmente quando você está no escuro, muito escuro, não é isso? Nas trevas, é. Agora vamos da figueira. Uma figueira brava à borda do caminho foi solicitada a doação de frutos. Como não fosse ocasião própria de produzi-los, foi considerada inditosa, digna de ser arrancada e lançada ao fogo até converter-se em cinza. Então, muitos de nós recebemos muito. Então, aquele que tem 5 minutos de evangelho, né, já Como é que é sabe essa? mais. É Emmanuel que fala isso, né? Outro dia eu estava querendo lembrar quem é que falou isso. Quem tem 5 minutos ou 20 minutos de evangelho já pode, sei lá o Emmanuel, quê, já se Emmanuel, considera compromissado, não tem uma coisa assim? Quem fala é tem, Emmanuel, é isso? Emmanuel. Que eu me Emmanuel, tem que lembre, ser sim. Emmanuel, né? Tem que ver aonde, tá? Você já falou Tem isso que da ver. outra vez, eu falei que eu ia pesquisar, lembra? Eu já perguntei de novo? É, daquela vez. Eu Pois é. pesquisei, depois eu esqueci, tá vendo? Não aprendi ainda. Vamos repetir a lição. Respondeu-lhe o enfático doutor da lei: aquele que usou de misericórdia com ele, vai e faz o mesmo. Esse é o teu próximo. Aqui é a parábola do samaritano, né? É isso mesmo, samaritano. É do samaritano que ele conta? Eu É, não acho que é é? aquele que usou de. É, ele mesmo, samaritano. Amigo, empresta-me 3 pães? Essa eu não conheço. Não me importunes. Levantar-se-á esse amigo para livrar-se do importuno. Também não sei qual é, não. Eu tenho parábolas ensinos. Não, eu tenho parábolas Gente, às.
Eu não conheço a parábola, não. Eu tenho as parábolas, as maravilhosas parábolas de Jesus, é isso? Tem outro livro lá. Eu tenho pouco livro de parábola. Preciso estudar mais. Bom, de qualquer forma, assim, você precisa de uma coisa, né? Me empresta? Fala assim, não me importuna, não me aborreça, não me atrapalhe. Mas um dia, esse amigo vai se levantar para livrar-se do importúnio. Levantar-se-á esse amigo para livrar-se do importúnio. Ó, dize a meu irmão, que reparta os seus bens comigo. Ah, tá. Quem me pôs a mim Essa por aí, juiz ou repartidor de bens? essa é do rico insensato. Eu falei essa parábola no domingo, do rico insensato. Exatamente essa. Que ele vai, o homem chega para Jesus e diz assim: Jesus, fala para o meu irmão para repartir os bens. E aí Jesus fala assim, exatamente isso: quem pôs a mim por juiz ou repartidor de bens? Quer dizer, ele fala: eu não sou juiz, eu não sei fazer isso, né? E aí ele conta essa parábola do rico insensato, dos celeiros, que ele manda construir celeiros Ah, tá, maiores. não sou celeiro, E aí, e aí tem uma coisa boa quando a gente faz estudo, né? A gente aprende, né? E aí eu fui muito. pesquisar por que que ele está pedindo para repartir bem. Não está na lógica? Se o pai, se a mãe faleceu, os filhos vão herdar os bens, não é? Não está lógico isso? Mas Sim. naquela época, até antes de Jesus, era a lei que na falta do pai, na falta do homem, do chefe da família, o primogênito, ou seja, o primeiro homem, é responsável para administrar os bens. Ou seja, ninguém vai ficar com os bens da família. O primogênito fica com todos os bens para administrar, para promover saúde e segurança. É por isso que ele deve ser o segundo filho ou o terceiro filho, pede para Jesus. Fala para ele para dividir os bens, mas é responsabilidade do primogênito e ele detém a administração de todos os bens. Olha só como é interessante que a gente fica achando, peraí, não está certo, não tem que dividir certinho, né? Pois é, mas naquela época não era assim. Era o primogênito, então ele mandava em todos os bens da família. Não era dividido. Ele administrava os bens. Isso. Então, isso quer dizer que Jesus estava dizendo que, porque essa parte Jesus material não é dele. Não, e aí a gente fica pensando, bom, não está certo que tenha que dividir? A gente Ele fica tem que pensando, não é cuidar. certo? Quando morre o pai, o chefe da Sim, família, a mãe, não divide todos os bens igualmente pelos filhos? Pois é, mas sim. naquela época não era assim. Não era Naquela assim. época era o primogênito, o primeiro filho, é que detinha, que ficava com todos os bens e ele administrava, ele não dava para nenhum dos Então, outros tinha que irmãos. deixar a lei ser cumprida. Ele não podia Exatamente. também É por isso que Jesus fala: quem me revogar a pôs a mim lei. por juiz? Eu não sou juiz, eu não sou repartidor de bens, porque ele queria. Ele viu, a parábola conta: Jesus curava cego, levantava aleijado, curava, enfim, tudo ele fazia. Então, por que que Jesus não vai fazer isso para ele? Você vê a materialidade da criatura ainda apegada às coisas, né? E aí Jesus conta essa parábola do rico insensato, que é exatamente sobre a questão da ganância, de querer mais, Exatamente, de da orgulho. pensar somente Isso. nos bens da terra, né? E aí ele fala É essa isso parábola mesmo. aqui. E vamos ler a última de hoje, Sim. que é: nunca te sente nos primeiros, nunca te sentes nos primeiros lugares sem que tenhas sido mandado pelo teu anfitrião. Essa Ih, não me também é lembro o nome dessa muito parábola. boa. Como é que é o nome dessa parábola? Não me lembro. É, Não me lembro mesmo o nome ele está dela.
num jantar na casa de... Sim, E as nunca pessoas te se senti. sentavam... Tinha aquele que queria sentar nos primeiros lugares, não é isso? Sim, Para eu não me lembro do poder... nome dessa parábola, não. Aí ele diz, não, nunca sente nos primeiros lugares, porque alguém pode te chamar, o Sim. anfitrião pode te chamar e falar assim, você com licença, você para Sai daí deixar que tem gente sentar ao mais lugar importante. É, um visitante mais ilustre. sim, sim. E Eu você não me lembro do nome. fica mal, né? Então, É, isso. Eu não me lembro do nome, não. Tá? A gente vai dar uma paradinha aqui, porque daqui a pouco é a palestra pública. aí, Nós dia vamos fazer a nossa prece de encerramento. 11. Então, agradecendo a nosso Pai Celestial, todas as oportunidades de estudo, de reflexão, a gente realmente precisa dar mais atenção aos ensinamentos de Jesus, procurando, buscando dentro de nós a compreensão de cada máxima, porque todas elas são a verdade e a vida. Então, Senhor, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, lhe pedindo que permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Carmen, você Deus. pode passar o anfitrião para mim? Claro. Obrigado, companheiras. Vamos dar uma pausinha, né? Daqui a pouco a gente retorna para a nossa palestra pública, tá? Que hoje nós vamos falar sobre a justiça das aflições. Muito interessante, né? Esse tema e muito necessário, né? Que a gente tenha esse conhecimento, né? É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar hoje sobre justiça das aflições, item 1 a 3 do capítulo 5 do Evangelho. Daqui a pouco a gente está de volta, tá bom?